Olá, amigos do Papo na Praça. Hoje nós estamos aqui na Praça Violeta Jacó. Ao fundo vocês devem estar ouvindo o barulho do rio Bananal. E a nossa convidada de hoje é uma capixaba que veio para Bananal muito nova e vai contar toda essa trajetória para a gente, transformando aí numa empreendedora aqui na Serra da Bocaina, em Bananal. A Bruna, como é conhecido, que na verdade chama Solange, né, Bruna? Solange. Obrigado Solange. pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Como é que você veio do Espírito Santo e foi para o Rio? Conta pra gente como é que foi essa... Você já começou com muita coragem desde nova. Na verdade eu fui trabalhar no Rio, numa casa de família, né, que meu pai autorizou na época, uma mulher que chamava Marinete, e ela era diretora de um colégio. Eu fui cuidar de uma criança especial que chamava Simone. E aí, quando eu cheguei lá, eu quero um prédio, aí eu acabei indo morar em frente ao prédio que era do Luiz Alberto, em Copacabana. E aí foi onde eu conheci o Luiz Alberto. Eu conheci ele um dia à noite, que eu desci, e o Luiz Alberto estava num restaurante, e eu acabei conhecendo ele e acabei casando com ele com 15 anos de idade. E aí tivemos 2 filhos, e aí depois o Luiz Alberto, ele perdeu o trabalho, e aí ele recebeu o convite de vir trabalhar na Fazenda Bocaina, isso em 1997. E aí a gente veio com as 2 crianças, com a Bruna Luísa e o Gabriel, e chegamos no inverno. Eu nem sabia que inverno existia na Bocaina. E aí eu me lembro que quando eu cheguei na cidade, a gente veio numa rural. E assim que eu cheguei, entrei na cidade, eu queria ir embora, porque eu estava acostumada a ficar andando no calçadão. Cheguei aqui, eu queria ir embora. Mas eu cheguei à noite, eram umas 8 horas da noite. Eu estava com fome. E aí meu primeiro contato em Bananal foi com a Rosália Mello. Essa pessoa incrível de ser humano, incrível de alma. E aí eu parei com o Gabriel com 2 aninhos e a Bruna tinha 3 e a gente tinha que lanchar. Só que nós não tínhamos dinheiro. E aí eu parei, dei de cara com ela e perguntei se ela não poderia nos dar um lanche. E aí ela foi e nos deu um lanche. E eu prometi que voltaria. E aí depois aí a gente lanchou e começamos a subir a serra. E gastamos umas 2 horas e meia, porque não tinha estrada. Não tinha estrada, e aí a gente... Chegamos lá à noite. Era muito feio, cara. Era muito feio lá. Chegamos à noite com as 2 crianças e a gente não tinha gás, porque lá no Rio era gás de rua. E aqui era botija de gás, né? E entramos numa casa e ficamos lá e não tinha nada, não tinha estrada, não tinha... A luz era da usina ainda, da usina na Bocaina. E ali o Luiz Alberto começou a trabalhar e eu fiquei lá, não tinha o que fazer, né? E aí o Luiz Alberto passou em frente à Fazenda do Fado no outro dia, que estava vazia, que hoje é onde eu moro, chama Fazenda do Fado. E voltou e pediu para o seu Rui se a gente poderia morar naquela fazenda. E aí o seu Rui nos autorizou a morar naquela fazenda. E a gente foi morar com as 2 crianças lá. E aí eu fiquei pensando o que eu poderia fazer lá, né? Porque eu também fiquei pensando assim, que eu poderia fazer 2 coisas, né? Amarrar uma corda, enforcar o Luiz Alberto por ter me trazido do Rio de Janeiro para lá, né? Vou enforcar ele de novo, né? E aí, porque não tinha nada. Cara, passava uma pessoa assim, a cada 20 dias. Era uma coisa assim, quer dizer... Só pra gente situar o pessoal, o seu Rui que a Bruna está mencionando, é o Rui Paim, né? Foi um dos pioneiros, vamos dizer assim, lá na Bocaina, para quem não é de Bananal, o pessoal de Bananal já conhece. E o seu Rui, você sabe que eu fiz uma entrevista com o seu Rui, que todo mundo dizia que seria impossível entrevistar o seu Rui Paim. Não, que era... Na época, no iníio do jornal, lá em 1987, nós fizemos, talvez pela amizade que ele tinha com meu tio Plínio Graça, e meu tio já tinha dito que ele gostava do jornal e tal, e nós fomos lá entrevistar ele. É isso aí. Para o pessoal ter uma ideia, a estrada era quase intransponível para você subir.
E eu estou falando isso 10 anos antes de você chegar, em 1987. Já era difícil. E não mudou nada nesse período até Não. o início dos anos 2000, né? Entrando nos anos 2000, praticamente não mudou alguma coisa. Então, qualquer investida lá em cima realmente era uma aventura. Era. E vocês participaram aí dessa... Então, eu lembro que meu pai veio ainda na aviação Itapemirim e quando ele chegou aqui, ele falou assim, minha filha, vamos embora, porque aqui dá tempo do cara te matar, te comer e te picar. Eu falei, pai, a sequência tá errada. Primeiro o cara te come, depois ele te mata, depois ele te pica. E ele assim, meu pai era um cara muito sério, um alemão muito sério, e queria me levar embora de qualquer jeito. Porque assim, cara, não tinha nada. Você tava com dor de cabeça, era boldo. Você tava com dor de barriga, era boldo. Só tinha boldo. E quem nos fornecia a comida era o falecido Beck. Tá. Que tinha um armazém aqui, que inclusive é a rua que eu moro hoje, né? E aquilo chegava lá através de um jipe, né? Que nunca tinha freio. Então assim, era uma coisa, cara, era o fim do mundo, eu acho que era. Não, o fim do mundo era um pouquinho mais pra cima. O pessoal até brincava quando eu era mais novo que descer ou subir, subir, né? Era meio que uma roleta russa, porque às vezes podia vir um caminhão descendo sem freio na estrada e não tinha para onde desviar, né? Exatamente. Então são tempos aqui em Bananal, tudo era um desafio muito grande. Nossa, eu lembro que uma mulher entrou em trabalho de parto e estava passando um caminhão. Eles fizeram tipo um balaio em cima do caminhão e colocaram ela. É impressionante. Né? Olha só, eu ficava falando, gente, isso não existe, né? Então assim, era tudo muito difícil. Eu lembro que um dia a Bruna Luiza passou mal porque ela tinha crise de bronquite, porque lá é muito úmido, né? Além de ser muito úmido, o sertão era muito úmido. Hoje não, a temperatura mudou, né? E aí eu fiquei tentando pegar uma carona, porque nós não tínhamos carro. E aí o Luiz Alberto já tinha ido embora. Depois de 3 anos, o seu Rui mandou ele trabalhar em Angra dos Reis. E a gente se separou e ele foi embora morar em Angra dos Reis. E eu lembro que nenhuma dessas noites, a Bruna Luiza, ela teve uma crise de bronquite. Eu andei 8 quilômetros com ela tinha uns 10 anos, nas costas, para tentar pegar uma carona. E não peguei. Aí esperei um ônibus escolar, que foi uma ideia nossa, com a prefeitura de Bananal, né? Que eu falei, não, eles têm que estudar, né? E aí a gente conseguiu um ônibus, que aí inclusive foi até um dos incentivadores para que isso funcionasse. Foi o seu Mário da Aviação Penedo. E aí o ônibus não manobrava lá no Chebruna, e o seu Mário foi e nos mandou um trator e fez uma praça onde o ônibus escolar manobrava e começou a trazer as crianças para a escola, que levantava às 2 da manhã. Não é fácil, né? Realmente. Então assim, mas cara, foi tão incrível tudo isso, né? Hoje você contando, você vê como é que foi tudo tão perfeito, né? E a Bruna e o Gabriel crescendo no meio dessa diversidade toda, mas muitos provavelmente curtindo muito natureza também, né? Pegando essa vibe aí de natureza e tudo mais. São crianças ótimas. Eles cresceram nesse ambiente de sair 2 horas da manhã para ir para a escola, de ônibus quebrar. Eles desciam com edredom, embrulhadinho os edredões, porque era muito frio, né? No inverno, imagina, dava 5 graus, né? Eu lembro que um dia das mães eu tive que descer e eu tinha uma moto, que quando o Luiz Alberto foi embora eu fiquei com uma moto onde eu carregava os dois juntos. E aí chegou no alto de 19, eu esquentava a mão assim perto do motor, porque eu estava com cãibra. E aí quando eu cheguei aqui da escola assim, a escola estava toda decorada com papel de presente. Aí eles falaram, seu presente está lá dentro. Eu falei, ai meu Deus, meu presente está lá dentro. E aí quando eu cheguei, o Gabriel estava cantando assim, ô mamãezinha, tão queridinha, você é tudo, é a rainha do meu lado. Eu falei, ai, eu tô quase morto. Porque a gente gastava 2 horas para chegar de moto. Isso quando você não caía, né, cara? Porque era só barro. Eu costumava falar que tem pontos da Bocaina que o pessoal demora mais para chegar do que se fosse para São Paulo, né? Principalmente por Rio também, né? É até mais longínquo. Mas quando que essas coisas começaram a melhorar um pouco, Bruna, e você enxergou ali uma possibilidade empreendedora?
Então, na verdade, não foi eu que enxerguei, né? Isso foi mérito do Luiz Alberto, que é meu fã número 1, né? Foi mérito do Luiz Alberto, que é o pai dos meus 2 filhos, que falou: Bruna, vamos montar um restaurante. Falei: cara, mas eu nunca fritei um ovo, né? Eu vim do teatro, eu só sei fazer comédia e nunca fritei um ovo. Ele: não, mas você vai aprender. E aí a gente começou. E aí a gente pegou a nossa mesa, que era que era do nosso apartamento no Rio, com 4 cadeiras, e colocamos no meio da cozinha do Chebruna, que é até hoje. E aí apareceu um santo disposto a comer. Que era o pessoal que fazia o trabalho das torres lá no sertão, que limpava as torres. E aí ele falou: é um restaurante? Eu falei: mas não tinha nada. E aí a gente começou a fazer esse restaurante, assim, na cara e na coragem, na raça, na fé. E também porque a gente tava... foi isso? 97. 97. Mas e também porque a gente tava precisando de dinheiro, né? E aí a gente começou fazendo. Eu achei. A gente tem uns pratos no Chês, que é uma coisa impressionante. Um dia eu deitei e dormi e acordei com uma receita de doce de leite. Falei: vou fazer para ver se dá certo. E aí a gente fez o doce de leite, que é o carro-chefe do Chebruna. Que esse doce de leite que foi o que me deu assim, cara, esse doce de leite que me salvou. Porque eu vendia na rua, vendia em Barra Mansa, né? Eu vendia, todo mundo, eu te encontrava, falava: e aí, Ricardo, compra um doce de leite meu. E aí você acabava comprando. Foi o que começou a me ajudar, né? E foi aí da onde a gente começou a crescer. E aí o que a gente fez? A gente montou esse restaurante. Aí depois a gente teve um pai patrocinador, o seu Rui Paim, que disse: Bruna, vou te dar 15 quilos de truta até eu morrer. E ele me deu 15 quilos de truta por mês até ele morrer. Sim. E desses 15 quilos de truta eu transformei o Chebruna. E aí a gente começou a trabalhar. E aí teve meses que a gente tinha um cliente por mês. Teve um dia que foi muito engraçado, que eu fiquei o domingo inteiro lá. E chegou um cara e comprou 2 doses de cachaça. Foi R$4. E aí as crianças estavam em Angra com o Luiz Alberto. Nossa, eu tava assim, tão querendo desistir. Sabe quando você quer desistir? Falei: hoje eu desisto, vou ligar pro meu pai e vou embora. Vou pegar Itapimirim com meus filhos e vou embora. Aí eu falei: não, eu falei: tá bom. Aí deu 5 horas da tarde, não tinha dado mais ninguém, cara. Eu tinha entrado R$4. Aí eu fui lá no bar da Marinalva, lá na Bocaina. Peguei minha moto, fui lá, tomei um copo de lavrado. Sabe o que é um copo de lavrado? Um copo de pinga. E voltei pra casa assim, pisona da vida. Falei: vou ficar mais um tempo. E fui ficando. E aí teve um dia que as coisas começaram a melhorar, né? E aí foi... As pessoas foram descobrindo o Chês aos poucos, e aí vocês foram trabalhando em cima. Sim. Como é que foi feito para esse pessoal descobrir? Era porque era caminho para alguma coisa que eles estavam fazendo, trabalhando, ou já vinha mesmo de uma consequência assim, do potencial turístico? Cara, eu não sei responder isso, porque assim, se você pegar uma foto do Chês há 20 anos atrás, aquilo é totalmente diferente. Hoje o Chês, ele tem cara de amor, ele é todo florido, ele é todo decorado, todo coloridinho. O Chês é uma casa de boneca. E eu acho que isso foi atraindo, assim. Olha o que eu escutei semana passada, uma mulher dizendo assim: eu estou encantada com isso aqui é encantador. Aí já escutei dizendo assim: isso aqui parece a casa da vovó do Piu Piu. Então assim, eu acho que o Chês, ele foi tendo um atrativo, uma coisa assim de você querer parar assim e falar: puxa, eu vou parar para entrar, eu vou ver. Aí quando você entra, você vê aquilo tudo, aquele rio que corta o Chês, aquele monte de flores que é tudo plantado pela Dona Maria, minha mãe, que vem 2 vezes por ano, fica 50 dias aqui cuidando daquele jardim, né? Aquelas hortênsias, né? Então eu acho que o Chês, não sei explicar, cara. A gente está vivendo uma época muito difícil. Nós estamos aí, graças a Deus, num momento de retomada. E esse período aí de pandemia, acho que te lembrou um pouco essas dificuldades lá no início, né? Sim, muito. Então a gente fechou no dia 13 de março
de 2020, né? Isso. Dia 13 de março a gente estava com a despensa lotada pro carnaval. E aí a gente fechou. E ficamos 6 meses fechados. Eu fiquei 6, aí eu dispensei toda a minha equipe e fiquei 6 meses lá. E assim, cara, eu levo muitas coisas no humor, né? Então assim, eu fiquei 6 meses e eu passei dias sem ver ninguém. Só que eu queimei todos os pau que tinha da fazenda. Porque eu fazia. E aí quando a gente fechou, a gente tinha uma despensa de bebida muito grande. Então assim, a gente acabou consumindo aquilo. Consumir, né? E aí a gente consumiu aquilo. Muito estava com data de validade vencida. Mas o Dório não me quebrou. Porque eu tinha uma amiga que eu falava, bebe primeiro 5 cervejas. Eu ficava olhando para ela, a cerveja estava vencida. Falei, ela não envermelhou, ela não está vermelha, não aconteceu nada, eu ajudava ela. E o Piá, ele ia muito lá me visitar, sabe? O Piá, a fiscalização, a polícia de Bananal. Então assim, aí eu acabei ficando 6 meses lá, né? Com aquilo tudo fechado, né? E assim, cara, não sei nem como é que foi, assim. Não sei te dizer um parâmetro de como é que a gente conseguiu sobreviver aquilo. Eu tenho uma Neia que está comigo há 20 anos, que cozinha lá em casa, que criou meus filhos, que meus filhos chamam ela de mãe, que é a Claudineia. Beijinho, Claudineia. E assim, foi um período bem difícil, né? Imagina. Eu achei assim, agora eu acho que vai ser complicado a gente dar uma retorno. Mas assim, quando abriu tudo, a gente voltou a ser o Chase de novo, né? A percepção que vocês têm das pessoas que passaram a frequentar lá, porque eu acredito que seja nessa busca, né? Se reaproximar da natureza, depois de tanto tempo confinado, ar puro, que a gente sabe que a Bocaina tem um dos melhores ar puro, né, para se respirar, né, e do mundo isso, né? E o Chase tem um espaço muito amplo para levar família, camping, as crianças brincarem, comida boa, comida dali. Mas o que você pôde perceber em relação a essa coisa das pessoas chegarem provavelmente e dizer, estou ao ar livre, finalmente sair daquela clausura toda? Porque até o psicológico das pessoas precisa de um reforço com esse contato mais direto com a natureza, né, Bruno? Eu percebo que as pessoas estão mais agressivas. Assim, mas não agressivas elas estão mais fechadas. Às vezes você fala assim, bom dia, tudo bem? Né? Não vem aquele bom dia. Aí às vezes eu falo assim, como é que você está? As pessoas assim, né? Aí eu percebo que também tem uma valorização mais da vida, sabe? Tem uma coisa que está ficando mais para trás. Aquela coisa da gente dizer, poxa, Ricardo, que bom que você sobreviveu. Muitos clientes chegou lá e disse, Bruna, eu 6 meses, quando eu estava no meu pior momento, eu fechava os olhos e ficava aqui deitado no Jardim do Chase. Né? E me transportava para cá, porque eu estava trabalhando em casa, estava no sei. Então assim, eu acho que tem uma coisa assim, que mesmo com a agressividade, você está melhorando, você melhorou. Você começa a dar mais valor, né? Às coisas. O que as coisas mais importantes, né? Assim, agora eu falei, gente, vocês vão derrubar minhas árvores, que é todo mundo abraçando árvore, uma abraçação de árvore, né? E abraça as árvores e não sei o quê. Então eu percebo que as pessoas, elas estão querendo melhorar. Claro que a economia não está, essas coisas todas, né? E isso também acaba interferindo, né, no seu humor, na sua vida, suas coisas, né? Né? Você precisa que a economia esteja, né, legal para você ter seus projetos, seus sonhos, né? Percebo que as pessoas se separaram muito, né? Como que as pessoas se separaram, né? Como que a gente não suportou ficar junto, né? Não deu para ficar trabalhando no mesmo quarto, né? E assim, as pessoas estão com mais pressa, é muita pressa. Outro dia eu falei para uma mulher, porque a gente tem uma entradinha que você senta, é um pãozinho que a gente faz lá com batata doce, e umas pastinhas, que é truta defumada, grão de bico, e uma pastinha de berinjela, que é tudo fabricação do Chase. E aí você chega, você come essa entradinha. Não, você já vai direto pro buffet, já vai direto para
Falei, calma. Aí, não, eu tô com fome. Eu falei, gata, calma. As pessoas parecem que estão com muita pressa de viver. Né? Para recuperar aqueles 6 meses que a gente ficou em casa. O espírito, num local como é lá, é mais para recarregar as baterias, né? Ficar em paz, recarregar as baterias e depois ficar mais firme para poder enfrentar as questões do dia a dia, né? A pessoa entra nesse pique todo, aí dá uma complicada, né? Mas eu observo que quando eles saem de lá, eles saem muito melhores. Eles saem muito melhores. Ah, com certeza. A gente tenta fazer o trabalho. Claro que a gente às vezes não consegue agradar todo mundo, mas a gente... Eu lembro que tinha uma mulher que pegou um microfone e começou a cantar. Ela estava cantando aquela música De Volta para o Aconchego. Aquela que assim, estou de... Sabe qual que é? E eu lembro que esse casal começou a chorar. Essa mulher começou a chorar. E eu fiquei muito acomodada com aquilo, assim. Falei, eu vou lá perguntar para ela o que aconteceu. Aí eu falei, não vou não. Vou. Falei, vou. Cheguei lá, ela tinha colocado a mão dela em cima da mão do marido dela. Na verdade, eles tinham ido lá para separar. E aí, naquele momento, eles voltaram. Então eu falei, poxa, olha que incrível, né? Você fazer parte de... Essa mulher, onde ela estiver, ela vai estar pensando em mim. Ela vai dizer assim, poxa... E era a música que cantou quando ela saiu da igreja. Quando ela saiu da igreja com o marido, foi cantada aquela música. Então a gente tem cada história incrível, cada coisa de superação, de pessoas cara, que foi a última vez que foi lá, né, que a família volta e diz, olha, meu pai pediu para vir aqui, quando chegou em casa ele partiu, né? Então eu acho que o Xês, cara, ele é o que eu sempre quis transformar aquilo, em amor, né? Acho que todo mundo que tem um sonho empreendedor assim, talvez tenha essa meta de ter um empreendimento como é o Xês. Natureza ali, à vontade, água, ar puro, árvore, uma horta. E você pegou na diversidade quase assim um local ermo, né? Um local totalmente. E foi construindo, né? Quer dizer, é um sonho hoje, mas que é construído a duras penas. Isso acho que fica mais enraizado ainda, né? A identificação sua com o local, né? Da família de uma forma geral, né? Sim, com certeza. Eu acho que a gente, no longo desses 23 anos, a gente fez um trabalho muito bacana. Eu estou falando por mim, Bruna, na honestidade. Claro que, como eu criei os meninos sozinhos lá no sertão, nem sempre eu sou doce, né? Porque, né, não tinha nada, meu vizinho mais próximo era 6 quilômetros, né? Então, assim, várias vezes eu fui um homem, né? Apesar de tentar ser doce, né? Tem que ser, né? Porque senão fica então, difícil. Então, assim, eu acho que do 100% do Xês, 80% eu fui homem, né? Então, assim, eu acho que a gente fez um trabalho bacana na honestidade, né? Se alguém disser o contrário, eu acho que não existe, né? Perfeito é só Deus, mas eu acho que 98% foi feito na raça, tudo que a gente construiu lá foi no suor, na honestidade e na palavra. Nova, vinda do Espírito Santo para Rio de Janeiro, Bananal, Sertão da Bocaina, numa época de verdadeira aventura. Vê o local crescendo, encontra um potencial turístico, pega a pandemia, cria os filhos ali, dificuldade para os filhos estudarem, transporte. Valeu a pena? Valeu a pena. Quando eu peguei o diploma da Bruna Luiza como doutora, Gabriel não quis, né? Não quis fazer faculdade, mas quando eu peguei aquele diploma na mão, eu falei assim, valeu a pena, valeu. Valeu todo o sacrifício, valeu... valeu sim, valeu. Valeu cada trabalho, valeu cada 3 horas da manhã acordada, porque eu ficava produzindo a noite inteira. Porque eu tinha que produzir, porque eu não tinha nenhum funcionário. Hoje a gente tem muitos colaboradores, muitos, né? Então assim,
Eu lembro que quantos dias eu acordei 5 horas da manhã. Eu via acordando 5 horas da manhã, eu fazendo doce, eu no fogão a lenha, eu fazia muito biscoito de nata. Então assim, eu fazia muito licor também. Bebia também um pouco. Valeu a pena, sim. Eu acho que Deus foi muito generoso comigo. Muito generoso comigo. Então assim, eu sou a maior prova viva de que a persistência, a garra, você acreditar em você. Eu sempre acreditei em mim. Eu nunca precisei que alguém dissesse, Bruna, você vai conseguir, né? Eu tenho uma irmã, 2 irmãs incríveis, uma mãe maravilhosa. Eu tenho grandes amigos em Bananal que acreditaram em mim, mas quem mais acreditou em mim fui eu. Eu olhava no espelho e dizia assim, olha só, você é a Bruna. Muito legal. Valeu a pena. E eu faria tudo de novo. Bruna, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no Papo na Praça. Eu que agradeço, foi lindo. Gostei muito de conversar com você. Eu quero dizer para os nossos internautas que essa nossa entrevista no Papo na Praça com a Bruna hoje está abrindo um dos projetos que a gente idealizou na Gazeta de Bananal e no canal Bananal. Todo o potencial que a região da Serra da Bocaina aqui, né, que nós temos essa zona de amortecimento aqui em Bananal, da Serra da Bocaina. E você vê, história bonita da Bruna, tem outros também. E nós temos como pauta, muito em breve, no Gazeta e Notícias, fazer reportagens especiais exatamente sobre as histórias que o trajeto para Bocaina aqui em Bananal tem. De várias pessoas, vários empreendedores. E é uma região imperdível, qualquer pessoa conhecer, quem está aqui mais próximo, quem está um pouco mais distante. Então nós vamos mostrar essas histórias. E hoje a gente está abrindo isso com a Bruna de la Senta, que é uma das empreendedoras aí com muito valor, né, com muita coragem. A gente sabe como era o sertão da Bocaina. Eu fui quase 20 anos, fiz parte do corpo do júri de Bananal, que julgava questões criminais. E a maioria dos atentados contra a vida, que é o que motiva, né, um julgamento com o júri, sim. Era pelos nossos sertões aí, Bananal, Arapeí, São José do Barreiro. Então eu fico imaginando os riscos você como mulher, como uma pessoa jovem, correu nesses sertões aí que a gente tem, embora a gente saiba que o que prevalece realmente são pessoas maravilhosas por esses nossos sertões, mas infelizmente tem muitos crimes passionais e é pontual, vamos dizer assim, né? São crimes pontuais, mas exatamente nos sertões é que esse tipo de coisa acontece. Então, à medida que você foi me contando isso aí, eu fui imaginando assim, os riscos que você correu até sem imaginar, talvez. Né? E é por isso que quando você falou que boa parte do período você teve que ser homem, dá para compreender realmente, porque a gente quando se sente até ameaçado, você fica mais agressivo mesmo, né? Então, pra poder superar eu acho que é aí que vem essa fama, né? Que eles dizem, a Bruna é brava. Não, eu sou um doce, gente, eu juro. Mas assim, não dá para você ficar no sertão, né, com duas crianças para criar, né? Você tem que ser filha do seu alemão, tem que ser capixaba. Então, Bruna, eu quero agradecer muito. Muito obrigada. Nessas nossas reportagens, nós certamente vamos voltar e vamos conhecer os cheios mesmo de verdade, né? Nós vamos conhecer vários locais aí. Que agora está todo asfaltado. Agora a estrada está toda asfaltada. Sim. Até lá são 28 quilômetros de estrada asfaltada. 28 quilômetros, toda asfaltada. E com certeza nós vamos chegar com essa série de reportagens lá no Tias também. Mas hoje a gente está abrindo essa iniciativa com a Bruna aqui no Papo na Praça. Mas nós vamos mostrar, né, não só as belezas naturais que todo mundo merece conhecer, mas também as histórias das pessoas que ajudam a construir, né, e tem a coragem de empreender aqui em Bananal e principalmente nesse trajeto para a Serra da Bocaina. Muito obrigado mais uma vez, Bruna. Foi um prazer muito grande bater esse papo com você aqui. E que seja o primeiro de muitos papos. Isso mesmo, vai ser.
Vai ser, eu espero vocês lá no Chês, hein? Tá combinado então, gente. Tá combinado. No Chês. Muito obrigada. Um abraço a todos vocês e até o nosso próximo programa, o próximo Papo na Praça. Grande abraço a todos.